Louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live, mais um programa Conversa de Herege. Quero convidar você a nos ajudar enviando para outras pessoas, seus seguidores, porque hoje a live vai estar muito especial. Teremos a presença do Pablo Henrique, Padre Pablo Henrique, que será uma grande bênção, uma grande oportunidade de nos ensinar grandes coisas. Então, se você puder nos ajudar a contribuir conosco para divulgar esta live, para que mais pessoas sejam alcançadas, gratidão, muita gratidão, ok? Já vamos aqui adicionar alguns irmãos aí, Yuri. Bento, ok. Vamos lá, ok, alguém entrou aí. Omar! Padre. E aí, meu irmão, a paz? Ô, Bom, meus quero queridos, tudo aproveitar bem? esse início de live, a paz de Jesus para todos. Boa noite. E, e dizer a você que ainda não adquiriu o livro, né? Por favor, vá lá na minha bio depois da Santa Live aí, Santa Live. E já adquire aí o livro, tá bom? Para que nós possamos alcançar mais almas. Hoje teremos aqui conosco Padre Pablo Henrique, não é isso? Pablo Henrique, Padre Pablo Henrique. Um grande homem de Deus que com certeza faz toda a diferença nesse tempo em que nós estamos vivendo. Ele é um luzeiro no meio de tantas confusões, de tantas loucuras. Ele é um luzeiro para nós aí de sacerdote. Ok, padre. Já entrou. Deixa eu colocar ele aqui. Seu fone tá desligado, Will. Padre. Tá um som meio ruim aí, porque eu tô com o ventilador ligado aqui, que tá um calor aqui ensurdecedor, bicho. Bom, Ensurdecedor. cara, o meu ventilador tá ligado, porque se eu desligar eu vou morrer aqui. Ô, padre! Boa noite, Boa Querido noite. padre. caros amigos e Ô, irmãos. meu Boa amigo. noite. Uma benção. Yuri, Uma benção, Graça padre. de Deus. Deus abençoe. Amém. Obrigado pelo convite Que mais uma vez. bênção. Alegria Entramos- nossa receber o senhor de novo. É Alegria verdade. minha. Muita alegria. Até porque sempre enriquece mais, né? Um sacerdote aí sempre enriquece, dá mais segurança, dá mais algo mais zeloso, né? Com a palavra. Eu gostaria muito que as pessoas tivessem mais zelos com os sacerdotes. Gostaria que as pessoas tivessem mais respeito com os sacerdotes que nós temos hoje. E louvado seja Deus pelo Senhor estar conosco aqui. É uma Obrigado, grande Omar. alegria. Eu sei que você é um cara que se crucifica cada dia, vive a martiria de se expor pela sua vida aí. Eu admiro muito. Também agora, mais próximo do Eduardo e do Yuri, eu vejo os dois aí lutando. Eduardo com a família, Yuri sempre aí. Até estudando missal, né, Yuri? Olha só. Rapaz. Arrumando confusão, né, padre? Hã? Tá bom. Arrumando confusão com o Não, povo. mas confusão boa. Verdade. Verdade. Eu Bom, admiro muito vocês já. Muito. E é interessante que já me sinto amigo já. Como se fosse Não, muito tempo. Não, exemplo, já a gente só encontra em live, mas parece que a gente troca ideia todo dia, né, padre? Parece que é parceria, ó, antiga. Né? É Deus Não, agindo aí. A amizade de Deus é diferente. Verdade. Amém. Bom, o padre, se você puder rezar por nós para iniciar aí, será uma bênção. Claro. Um sacerdote, ele começa e termina conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os Enche os corações dos corações vossos fiéis, e e acendei neles o neles fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo terá criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Senhor, Amém. manda teu Espírito Santo sobre esses teus filhos que estão aqui com esse trabalho belíssimo na internet, para que possam cada vez mais abrir o coração ao teu Espírito e à tua graça, para que possam testemunhar com a vida e, se preciso for, com palavras. Dê a mim também a sabedoria, para que possa acrescentar algo aqui da tua vontade,
que nós quatro sejamos seus servos fiéis, humildes, pequenos, que nós cada vez mais desapareçamos e que o Senhor cresça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vai ser uma dupla bênção, no início e no final. É isso aí. Amém. Para quem chegar atrasado, pega, né, padre? Justamente. Inclusive, o Espírito Santo tem que inspirar, porque não me passaram nenhum tema, vai ser meio que... Não, mas eu falei para os meninos assim, ó, como a gente já tá balizando muita coisa, entrou o advento, não tem coisa melhor do que falar sobre a santidade num conceito total, né, padre? Então, assim, as leituras hoje, o Salmo, ele reflete a isso, e aquilo que a gente está vivendo dentro da igreja hoje também reflete a isso. A última live que a gente fez foi em junho, então já tem um tempinho, né? A última que a gente fez com o senhor. Depois disso, teve outros amigos padres também, né? A gente fez com alguns outros padres. Então é muito bom, já que tem um público novo através do senhor, é dizer que o Conversa de Herege acontece todo domingo, né? Desde janeiro deste ano. A gente tem esse programa de 1 hora, de 9h30 às 10h30, todo domingo, para falar sobre temas da fé católica, né? A gente sabe que o objetivo aqui é levar as almas para o céu, né? Ninguém sabe mais do que ninguém. O conceito aqui é que a gente se converta a cada dia e alcance mais almas para o céu. Lembrando que o nome é uma coisa mais metafórica, que significa o sujeito não cair na conversa de herege mesmo, né? Então não é nada contra a igreja, pelo contrário, né? Nós somos dentro da igreja, amamos a igreja, e que pra gente não cair mesmo nessas conversas de herege, que muitas vezes elas estão até dentro da igreja, né, padre? Então a gente tem que se resguardar, conhecendo de fato a fé católica, amando a igreja, porque ela é o próprio Cristo, né? Cristo é a cabeça, nós somos os membros, nós que maculamos muitas das vezes aí a igreja. Então, sinta-se à vontade, né? Nós estamos aqui de fato para rezar e levar os corações a Deus dentro da verdade, né? E muitas vezes a verdade ela fere um coraçãozinho que está maculado, mas depois aí de 3, 4 dias o metiolate resolve e tudo se encaminha, né? Então a verdade é o próprio Cristo. Então, seja muito bem-vindo, meu irmão, meu amigo, e um dia nós vamos encontrar pessoalmente, fazer essa live ao vivo, né, Eduardo? Né, Omar? Nossa, se Deus quiser, cara, vai ser bênção de Deus. Deus quiser, cara. Eu preciso, eu quero confessar com esse padre aí. Porque eu gosto de... olha, quando eu vou me confessar, eu saio muito feliz quando eu tomo muita pancada. Porque é bom quando você vai... Mas eu não vou ter coragem de dar pancada, não. Porque abraçar, tô no ombro. É verdade. Na verdade, a confissão é uma bênção. Se não fosse a confissão, eu não estaria aqui, gente. Eu não estaria aqui, sério mesmo. É o sacramento que mais me ajuda a ser fiel a Cristo no que tange a Santa Cruz mesmo. No sofrimento, quando a gente percebe que, mesmo diante... A gente não está aqui para viver só de glória, né? Nós, católicos, pregamos a Santa Cruz. Nosso movimento principal é movimentar-se para a direção da Santa Cruz. Então, isso me sustenta, né? Esse sacramento da confissão me sustenta. Quero deixar isso frisado aqui. Para quem está entrando aí, que são aqui da paróquia, ou que estão me acompanhando, o Omar, ele é um grande aí lutador pela santa pureza. Então ele tem uma história bonita. Depois, quem puder segui-lo nesse canal aí, né? Provavelmente todo mundo que está entrando vai segui-lo, mas realmente é algo extraordinário, assim, que toca os corações de uma forma, primeiro porque ele fala com verdade, né? Assim, não tem receio, nem disposto com todas as consequências. Então, aprendeu a apanhar tranquilo. Reage sempre de uma forma, de uma resposta bem doutrinada, sem ser muito passional, levando sempre a reflexão. Então, assim, realmente é extraordinário, assim. Eu quero que todo mundo aí siga. Eu também quero que o pessoal siga assim. Também o Yuri, Eduardo aí podem seguir o canal dos dois, estão sempre com alguma coisa interessante de doutrina. É admirável ver vocês três aí. Uma alegria. Amém. Bem, falar de santidade junto com o advento. Bem, o tempo do advento é o início do ano litúrgico, né? E ele remete a algo, a duas linhas. Uma é a espera do Natal, ad veniat, vem para perto, latim, vem para perto, ad, né?
isso pode ser tanto Cristo no Natal, no dia 25 de dezembro, quanto a segunda vinda de Cristo, Maranatá, né? Que é que a leitura hoje manda a gente ficar vigilante. Eu estava conversando hoje na homilia, lá com o meu povo, qual que é a nossa missão na Terra, né? É levar Cristo, é evangelizar. Essa é a missão. Nós temos uma alma que pede isso, que é o ato do corpo, né? O tempo inteiro ela está pedindo. E hoje eu refleti um pouco, assim, o tanto de gente, eu não sei se por aí também, mas aqui em Goiás, que sonha em aposentar por aqui, morar na beira de um rio, morar numa chácara, numa fazenda. Provavelmente aí você já tem gente querendo ter uma casa de praia. Mas a gente vai vendo, é interessante. Eu falei para eles aqui hoje, essas pessoas que vão para esses lugares, passam o tempo, elas vão entrando numa depressão, às vezes tendo que fazer coisas que acabam viciando em algum tipo de ato. Todo mundo vê que são pessoas que, no final das contas, não vão ser felizes, porque nós não fomos feitos para ficar de braços cruzados, né? Nas cidades grandes, vocês estão na cidade maior, a minha cidade é muito pequena, mas vocês veem aqueles aposentados, o que acontece? Entra em depressão e logo depois entra num trabalho voluntário, não é isso? Verdade. Para visitar o Hospital do Câncer e tal. Então, a primeira coisa que a gente tem que refletir que João Paulo II falava muito, a nossa origem, de onde nós viemos, para onde vamos, quem somos nós, né? Qual é o nosso manual de instrução. Se nós somos criaturas, e aí entra, tem muitos ainda, eu não sei, até tem médicos que falam que são ateus, assim, é uma coisa meio, eu acho assim tão difícil, porque a gente estuda fisiologia, anatomia, tudo, toda a ordem, né? Eu sempre conto nas escolas, quando eu vou dar uma palestra, então, até na homilia mesmo, um jovem, quando sai do quarto, de casa, deixa o quarto bagunçado. Toalha no chão, roupa suja jogada, roupa limpa fora do guarda-roupa. E ele sai de manhã para estudar. Quando ele volta na hora do almoço, está tudo arrumado. Que pergunta que ele faz, né? A pergunta é quem? Ninguém fala qual força da gravidade, foi a força da gravidade, a força cósmica. Agora, quando você pensa na ordem do universo, a ordem do seu corpo, que é infinitamente mais complexo que a ordem do quarto, tem gente que fala que é uma força, né? Assim, força tem que ser um ser inteligente por trás, como diz São Tomás de Aquino, né? E se nós somos criaturas, porque bastam 2 neurônios e um mataburro no meio, você entender que se eu não controlo o meu próprio corpo, tem que ter alguém que dá essa ordem, né? Até tem o Francis Collins, que fez o projeto Genoma nos Estados Unidos, que ele queria provar que Deus não existia. Quanto mais ele estudava os genes, mais ele ficava, uau, que coisa mais complexa, né? Até que ele mesmo dobrou de joelhos quase diante daquela descoberta. Ele escreveu um livro chamado Linguagem de Deus, quem quiser depois. Acho que ele é presbiteriano, ele não é católico, não. Antes era ateu, né? Mas sabendo que nós somos criaturas, é claro que se nós fomos criados, um criador, normalmente, na nossa vida, quando alguém cria algo, existe um manual de instrução, né? Então, se nós fomos criados, nós temos que procurar um manual de instrução. Porque eu acho que uma das coisas que tem feito muita gente se perder é não saber quem é você, né? De onde veio, para onde vai. Vive o carpe diem de uma forma muito, né, à deriva. Faço o que der, busco o prazer. Geralmente é a busca do prazer e a fuga da dor, né, Omar? Sim. Não interessa. Até eu tinha um professor filósofo muito bom, que ele dizia que buscar o prazer é tão absurdo, porque o prazer ele está depois do bem, né? Então, se você busca o prazer, quer dizer que você não importa o bem que você escolha. Importa que você tenha prazer. Então, isso é totalmente inverso. Primeiro você busca o bem em si, né? Mas muita gente hoje vive para isso. Fugir da dor, buscar o prazer. E Deus é muito esperto, Salmo 127, né? De que adianta o homem acordar cedo e dormir tarde, para buscar com o suor do rosto aquilo que eu dou aos meus enquanto dorme, que é os santos. Nossa. A felicidade é um dom de Deus. Se é um dom do Criador, ele vai dar para quem segue o manual de instrução, né? Então, qual é? Por que nós... E aí entra
talvez o Papa aí, o santo que mais buscou a nossa origem foi João Paulo II, né? Com a teologia do corpo. Sim. Ele diz que nós deveríamos voltar na nossa origem para descobrir que é o homem. Ele é um dos que mais analisou aí a criação do homem. E é muito belo quando ele fala que o homem, aquela passagem de Gênesis 1, 27, Deus criou o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Então, essa complementariedade, porque Deus não é uma pessoa isolada, são três que se doam, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai que se doa ao Filho, o Filho que se doa ao Pai. E nós fomos criados à sua imagem, ou seja, o homem que se doa à mulher, a mulher que se doa ao homem. Nós recebemos o Espírito Santo do batismo, então nós nascemos para nos doarmos, né? Essa é a nossa início, o amor. O ser humano só vai descobrir realmente por que veio ao mundo quando ele aprende a amar, né? E depois do pecado original, a gente... E aí nós temos uma marca, né? Bem forte. Depois de entrar o sofrimento, como é que a gente descobre que alguém ama? Quando topa sofrer por alguém, né? É verdade. E aí entra, Omar, quando alguém pergunta assim, a igreja aceita homossexual? Eu falei, meu Deus, se aceita, né? Nós amamos. Agora, o projeto para ele é santidade. O que é o sexo para a igreja? O sexo não é usar uma ou outra. O sexo é para doação máxima no matrimônio e gerar vida. Não é para um usar o outro. Se você ensina, porque quem busca só o prazer, acaba que fica escravo. Sabe que o prazer satura, né? A gente comer picanha, quem gosta de picanha? Mas se a gente almoçar picanha, jantar picanha, tomar café picanha, depois no outro dia, café picanha. Aí fica difícil. O que acontece? Com o tempo você não quer nem ver picanha na frente, mas pode ser baturata, que é top de linha, da fogo de chão aí de São Paulo, não sei de onde fazer propaganda aqui na churrascaria. Mas se você busca o prazer pelo prazer, aquilo vai te escravizando, você vai cada vez mais ficando escravo daquilo. Mas quando você vê que o sexo não é para o uso, mas para se doar, e você coloca o Espírito Santo no meio, aí sim se torna... Eu acho bonito em João Paulo II, quando a gente estuda que a gente é imagem e semelhança com o Criador, geralmente se fala do intelecto e da vontade que a gente tem, que são as faculdades que Deus tem, né? Ou da encarnação do verbo que Deus... E João Paulo II diz que não, até o corpo humano é imagem, mesmo que Deus não tenha corpo, porque o corpo do homem e da mulher é complementar, ou seja, ele foi feito para se doar, né? Até ele conta que Adão e Eva se cobriram, porque com o pecado perderam a noção da doação e nasceu a cobiça, não é isso? Então, como defesa. Então, aqui entra um pouco já quem é o ser humano. O ser humano é uma imagem com o Criador que nasceu para se doar. E que Cristo, com a sua encarnação, mostrou que tem que ser uma doação até a morte, se for o caso, né? Agora, se você foge disso e começa a inverter os papéis, você deusificar-se, buscar o seu prazer, o seu, né? Infelizmente, que é o que está acontecendo na sociedade, muitos vão cair na depressão, né? Muitos vão entrar numa depressão. Por quê? Porque começa a tentar potencializar a busca da felicidade em algo que seja do corpo, porque se você não busca isso como um dom de Deus, acaba que, se você tem dinheiro, o que você faz? Quem tem grana? Come. Faz o que quer. Vai para o mar, vai para o ofurô, faz sexo. O que mais? O dinheiro não consegue preencher a alma do homem. E aquele vazio, né? Você compra um carro, um jatinho, vai para Maldivas, Dubai, sei lá, tenta de alguma forma preencher e vai dando um desespero, porque a alma continua sedenta, não tem... E aí vem o cúmulo do absurdo, né? Esse vício, por exemplo, gera coisas que a gente pode pensar assim, como que existe, por exemplo, tráfico de pessoas? Tráfico de pessoas para satisfazer o prazer sexual de um grupo. Pegar uma jovem de 12, 13, 15, 16 anos, levar para um lugar, drogá-la até a morte, ser sugada. Onde nós conseguimos chegar com o nosso vício, né?
Sem contar as parafilias, que eu não sei se estudaram, não sei se é parafilias, que são as pessoas que vão buscando prazer e não conseguem, e de repente entra no masoquismo, sadomasoquismo, depois entra no swingers, entra coprofilia, necrofilia, zoofilia, vai entrando e loucamente desesperado. Ou então aquele que é avarento, que está lá no Vale do Silício, dia e noite, buscando uma descoberta que vai mudar o mundo, e nem come direito. São pobres coitados que não entenderam, não pegaram o manual. Né? E quando você vai numa loja e lança um produto que nunca foi usado antes, se você não quer o manual, é dramático. Ou você não vai usar bem, ou você vai estragar, né? E nós temos a nossa igreja com todo o manual, os 10 mandamentos, os documentos da igreja, a Bíblia, a interpretação da Bíblia. O Papa Bento falava muito, cuidado, que quem interpreta o intérprete autêntico da Bíblia é o magistério da igreja, né? Que também tem gente que quer interpretar a Deus dará, a Deus não dará, que nem é de Deus, às vezes, a interpretação. E muita gente manipula ideologicamente esse estudo bíblico, né? Vocês sabem muito bem disso, inclusive nas nossas catequeses. Hoje a catequese é um estudo bíblico, mas será como é estudo bíblico? Complicado. O catecismo está aí, mostra o catecismo aí. Olha aí. Tem muita gente que nem sabe, se você que está nos ouvindo. Tem muitos padres bons hoje dizendo, por favor, enquanto podem, comprem o catecismo da igreja. Enquanto podem, né? Enquanto podem. Quando o senhor falava aí sobre a escravidão, me veio uma lembrança. Logo no início da caminhada, todos nós que estamos aqui, os meninos, né, que eu conheci, a gente, com certeza, Yuri e o Duyu, travaram uma briga aí com eles mesmos sobre a masturbação. Por quê? Nós éramos jovens naquela época. E foi uma grande luta. Eu me lembro que eu não tinha necessidade de masturbação. Eu não sentia nem prazer, mas eu queria. Porque quando você se torna escravo, você já não faz mais aquilo gostoso como você fez da outra vez. Fica ruim. Fica uma situação ruim. Quando a gente se torna... Gente, quem é que quer ser escravo? Ser escravo é muito ruim. Quando a gente pega a história, né, dos escravos, aquilo não era vida. E quando a gente traz isso para a espiritualidade, quando a gente faz isso com o nosso próprio corpo, a gente começa a discernir o quê? Poxa, eu estou escravo da carne. Mas nem sempre quando você faz aquele pecado, executa o pecado da carne, é gostoso. Deixa de ser gostoso porque já está calejado, já está chato. Então, aí começa uma busca de sentir. Aí vem a falta de autoconhecimento, aí vem a falta de espiritualidade, a falta de entrega, a falta de se doar. Tudo isso soma muito. Então, quando a gente se torna escravo, não é gostoso, não é mais bom, não é saboroso se tornar escravo. Quando o senhor falava isso, me vinha na lembrança. Gente, quantas vezes eu já me masturbei sem sentir vontade, mas é porque faltava algo. Que algo era esse? Intimidade com aquele que preenche tudo, né? Pode falar. Sim, eu gosto do Omar porque ele vem claro, né? E é bem isso, assim. Isso vai gerando um desespero, né? Assim, porque hoje, essa leitura de vigiai, né? Tem muita gente que não sabe, coitado. Vigiar o quê? Quem sou eu? O que eu tenho que fazer? Né? E nós temos que retomar essa busca de buscar quem somos nós. Nós não somos só corpo, né? Nós somos corpo e alma. Nós temos uma tarefa para cumprir, que é realmente evangelizar, levar Cristo, mostrar a vida eterna, apontar o céu. Outro dia eu recebi um vídeo aí de um padre que estava criticando os padres que falam de inferno. Que a nossa fé não tem nada a ver com o inferno, que esses padres querem amedrontar o povo. E hoje eu peguei na homilia, peguei o Mateus 10:28, não tenhais medo daquele que mata o corpo, né? Não pode, mas tenhais medo daquele que mata o corpo e a alma e joga no inferno. Nós não devemos temer os homens desse mundo.
Mas eu tremo de medo do inferno. É eterno, né? Como é que eu não vou falar? Até Mas porque o duro é porque já não estão crendo mais, né, padre? Pois já não é. creem mais. Né? Esse é o problema. E assim, a história que Deus é bom e por isso não tem inferno, não cola, né? Não. Porque, na verdade, não é que Deus quer o inferno. Nós temos uma só predestinação é o céu, né? Quem tem dupla predestinação são os calvinistas. E também algumas das outras denominações. A Igreja Católica acredita numa única predestinação ao céu. Agora, o inferno é um sinal de que Deus nos leva a sério. Porque se não tem inferno, verdade, no final da vida vai falar assim, Pablo, ótimo papel de padre, foi um ator extraordinário, mas tenho na medo verdade disso. agora não existe o inferno e todo mundo... Omar, você foi ótimo no Instagram, Eduardo, Yuri, seus programas foram bons. Se tivesse inferno, até que salvaria muito bem, mas agora vocês estão descobrindo que tudo era um teatro e vocês foram ótimos atores e, né, fizeram um ótimo papel, mas agora... Né? E na verdade não é assim. Né? Deus nos leva a sério mesmo. Se alguém não quiser a sua misericórdia, que é o único pecado que eu acho que não terá. Né? Assim, é fato. Mas por quê? Porque nós somos realmente livres. Né? Livres para escolher. E se não tivesse o inferno, é um sinal que a nossa liberdade tem limite, né? Na verdade, ela não tem. Ela não pode nos fazer santos ou... Até gosto mais de falar livre-arbítrio, como Santo Agostinho separava livre-arbítrio de liberdade, né? Para que ajuda muito essa diferenciação. Livre-arbítrio para Santo Agostinho é capacidade de escolha. Não interessa qual. Liberdade é a capacidade de fazer o bem. Isso aí é uma forma de responder aquele que fala que Deus não é livre porque não pode fazer o mal. Na verdade, Deus é mais livre porque ele só pode fazer o bem. A liberdade é de quem faz o bem. A escravidão, como diz Omar, é de quem faz o mal, né? Então, a liberdade é a capacidade de fazer o bem. Então, ser verdadeiramente livre é aquele que não está viciado, né? Não está dependente de algo que faça o mal. Então, são coisas assim que a gente tem que refletir muito para nós não ficarmos perdidos nesse vigiai, essa segunda vinda de Cristo, que virá, é um dogma de fé. Maranatá, vem Jesus, né? Nós temos que estar preparados aí. Nós católicos temos que pensar nos sacramentos, tá? Estado de graça, a caridade, Mateus 25, né? Ajudar o próximo aí. E santidade não é você ser perfeito, é você reconhecer que é um miserável, né? Um nada, sem Deus, assim, quem somos nós? Às vezes na homilia eu brinco, falo, vocês querem descobrir quem somos nós? Fica sem usar papel higiênico, escovar os dentes e usar desodorante uns 3, 4 dias. E depois vá no meio do povo e veja quem é você. Tá vendo? A gente tem que o tempo inteiro disfarçar esse fedor nosso. Vou usar essa técnica aí de falar com o povo. Achei interessante. Esse odor, tanto é que tem até na vida espiritual, não tem? O bom odor de Cristo? Uhum. O odor de Cristo, não fala isso dos santos? É justamente isso, porque se sem Cristo a gente fede. Fede mesmo. A gente não é nada. Ainda bem que Deus nos ama. Deu até seu filho para nos salvar. Então não é que ser santo é achar que você é algo. É você achar que você não é nada. Né? Os santos reconheciam que tudo de bom vem de Deus, tudo de ruim é nosso, né? Porque me chamas bom? Só Deus é bom. Então, santidade é para todos. Para dona de casa, que cuida bem da família, para o trabalho, né? Agora um pouco de Opus Dei aqui. Mas você pode ser santo em cada situação da sua vida, mas não deixando de lado a oração pessoal, mental, adoração, sacramentos. Pronto, bate no peito, reconhece que errou, pede desculpa. Pronto, não tem grande segredo. Já que é um dom de Deus a santidade, a felicidade, basta que nós sejamos um pouco humildes de reconhecer que ele não presta. Não é tão assim... É verdade. Uma vez, quando eu li, a primeira vez que ele sou servo inútil, não fiz mais do que a minha obrigação, a primeira vez que eu li, eu fiquei meio assim, falei, mas isso é meio forte. Hoje é o que mais me ajuda
como padre. Imagina se eu não fosse um servo inútil. Se realmente a responsabilidade fosse toda minha, salvar almas. Estaria já louco, batendo a cabeça na parede, né? Agora, quando eu erro, falo uma coisa, às vezes, com dupla interpretação, Senhor, eu não presto, sou um servo inútil. Transforma esse meu erro em algo de bom, né? Que eles se convertam mais ainda. Pronto. Humilha um pouco a si mesmo e deixa que o Espírito Santo haja. E às vezes a consequência é muito maior que se você tivesse falado muito bem, né? Ou então quando um padre reage com raiva de alguém, dá uma mal resposta, imagina, se eu fosse o deusinho da história, aquela alma estaria perdida. Mas eu chego e falo, Senhor, transforma esse meu ato de errado em graça para essa pessoa. Pronto. Né? Então não é que santo tem que ser perfeito. Santo tem que ser humilde, reconhecer que não presta e que tudo vem de Deus e buscar nos sacramentos. Bem, falei muito. O que vocês querem mais acrescentar? Não só isso aí vocês têm muito para acrescentar aí da experiência das leituras. Não sei se vocês têm alguns exemplos aí interessantes. Padre, isso aí é uma coisa engraçada que o senhor está falando. Eu tô só para tirar rápido aqui. Que é um negócio que eu penso muito sobre isso às vezes. E eu acho que, né, eu percebo que as más inclinações que a gente carrega, né, cada um, por causa do temperamento, herdou ali sobre esse temperamento os pecados capitais, né? Vamos assim imaginar, aqueles vícios ali que São Tomás chama. E isso em cada um, cada temperamento, isso aflora um ou outro mais, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho um temperamento meio que sanguíneo, sabe? E ultimamente eu tenho refletido muito sobre o que o senhor está dizendo aí, sabe? Assim, na minha vida, né? Estou partilhando aqui porque para que se alguma pessoa mais se identifique com isso também. A gente, às vezes, como sanguíneo, colérico, a gente tende a achar que a gente que vai se fazer santo, né? Então, assim, é o meu esforço, é o tanto de oração que eu faço, é o jejum que eu coloco, a mortificação, é a penitência, enfim. Só que a gente começa a tomar na cara toda hora, né? A gente vê que toda é exatamente hora o que o senhor está dizendo. A gente não é nada, primeiro porque a santidade não sou eu que vou me fazer santo, né? Então, assim, pessoal, né, tem aqui mais de 100 pessoas. Santidade é um dom de Deus. A primeira coisa para a gente ser santo é a gente se reconhecer um nada, né? É que a gente é um vaso, né? Como a leitura de hoje também, a gente é um vaso na mão de um oleiro. A gente precisa lembrar sempre disso, né? Que é Deus que vai fazer com que a gente seja essa santidade, que a gente tenha essa santidade que a gente deseja, né? Acredito que todo mundo está aqui, que todo mundo deseja isso. Então, assim, a primeira coisa, e isso traz de certo modo, não estou dizendo aqui que isso deixa a gente com uma consciência larga, laxa, né? Não é isso. Mas, pelo contrário, a gente entende que fala assim, não, eu estou na mão do meu Senhor, né? Se Ele quiser, Ele vai fazer. E foi interessante que nessa semana eu pensava sobre isso, porque às vezes você fica vendo alguns santos, né? Você fica lendo, eu estou com um livro da vida de Santa Teresa aqui, folheando ele assim, bem devagar, né? Um pouquinho, medita um pouquinho todo dia. E você vai lendo, às vezes você fala, nossa, será que eu vou ser assim? Aí essa semana eu ouvi uma homilia, eu acho, do padre Paulo Ricardo, e ele falava assim, a gente tem que entender o que Deus quer da gente, porque a gente é uma assinatura de Deus específica, né? Então, assim, cada um aqui é uma preciosidade nas mãos de Deus. Então, assim, Deus ele tem um projeto de vida para mim, para o Eduardo, para o padre Pablo, para o Yuri. Não quer dizer que o meu projeto vai ser igual o de Santa Teresa, ou de Padre Pio, ou do Padre Pablo. Não. Deus tem um projeto na minha vida e eu preciso tentar diante dele, né, na minha vida de oração, na minha vida interior, nessa sese, né, que eu acho que bom, pelo menos eu, né, eu estou no princípio do princípio, então é labuta, né, diária, né, a sese, não tem nada de mística ainda, é um trabalho assim braçal, né, como Santa Teresa ela dizia, né, meio que para molhar o jardim do meu Senhor, eu tenho que ir lá com o braço e furar o poço para tentar achar água para jogar, para molhar lá. Então, assim, esse processo, a gente entender isso, que Deus ele assinou o nosso nome na sua mão e ele tem um amor específico para cada um. Então, a gente precisa, principalmente nesse tempo que a gente está de rede social, né, de muita gente falando de muita coisa por aqui, é muito bom, só que a gente sempre tem que entender que você tem uma história, meu irmão, e a santidade é um chamado de Deus na sua vida, na sua circunstância. É individual. No meu caso, por exemplo, aqui em casa são 4 crianças, né? Minha esposa estava grávida, padre, eu nem falei para o senhor, mas ela perdeu o bebê, depois eu te mando a mensagem contando.
Acabei que nem... Ontem que eu lembrei, falei, não comentei com o padre. Falei que o senhor estava grávido, depois não te falei. Uma alma que está intercedendo no céu. Isso, mais um, é o terceiro no céu, graças a Deus. Então, assim, o chamado à santidade da minha vida não é... É aqui, é no meu cotidiano, eu tenho que entender isso, né? Assim, que é com meus filhos, aí eu tenho que aprender a me mortificar junto deles, servindo eles cada dia melhor. E como isso é difícil, né? Assim, Deus também, ele dá uma graça nisso também. Então, é importante a gente falar sobre isso sim também, né? Principalmente nesse tempo agora que está começando o advento. Vamos tentar aproveitar esse período para a gente tentar fazer essa reflexão, né? Buscar esse autoconhecimento. O que Deus quer de mim, cara? Né? O que Ele espera da minha vida? Né? Dentro da onde eu estou, na minha circunstância, da realidade que eu estou inserido. Porque a graça é Ele que dá, não somos nós, não somos nada. A gente é um burrico que carrega o Senhor aí. Né? E se a gente estiver carregando, tá ótimo. Né? Tomara a Deus que a gente realmente esteja carregando. Verdade. Esse é um outro ponto, né? Enfim. Inclusive, nesse aspecto, até vou falar uma coisa aqui que é muito muito discutido, mas eu acho que tem muito a ver, e é o que Deus tem colocado no meu coração, a questão do diretor espiritual. Eu sei que você tem a mente que a voz do diretor espiritual é a voz de Deus. Né? A gente vê aí Santa Faustina, Jesus aparece, segue. Agora, eu tenho assim no meu coração que qual o diretor espiritual, né? É o diretor espiritual que se coloca no lugar de Deus? Ou o diretor espiritual que empurra a pessoa para um encontro mais íntimo com Deus? Maravilhoso. Eu vou dar um exemplo. Tem que falar, eu atendo centenas e centenas de pessoas, então não vai ter como ninguém deduzir nada, mas tem um caso de uma pessoa que passa problema com o cônjuge, não vou falar nem sexo, nem nada. E eu orientei, é um problema um pouco difícil, que essa pessoa deu um choque no cônjuge, até pensando em pedir para sair de casa, né? Isso é uma coisa medicinal. Eu não estou falando para não lutar contra o casamento. E essa pessoa não sente no coração uma força para fazê-lo. Ok? E ela me diz, e agora? Agora você vai apresentar o que eu te falo para Deus e aguardar que Deus um dia te dê essa força e te dê essa convicção. Passado um tempo, eu acho que inconscientemente, no acompanhamento, eu disse, olha, já que você não quer dar esse choque, aí ela foi para casa meio que confusa, essa pessoa foi para casa meio confusa, e depois ela voltou e disse, padre, o senhor me deixa confuso. Eu tenho que te obedecer? Eu confio no senhor. Eu confio plenamente no senhor. Eu tenho que te obedecer? Falei, olha, em parte sim, em parte não. Como assim? Você não tem que, contra a sua vontade interior, se Deus não te deu convicção do que eu te falei, você não tem que fazer o que eu falei. Você tem que apresentar todos os dias essa opinião, porque eu posso errar. Eu posso ser até usado pelo mal. Né? É uma coisa muito delicada. Então, todas as orientações que você recebe, mesmo um diretor espiritual, apresenta para Jesus. Usa isso para que você vá e fala, Senhor, isso é seu. Isso vem de Deus. Se me dê a convicção no coração. Se não, tira. Eu estou dizendo isso porque eu conto para vocês aqui que na minha vida de seminarista, eu decidi sair do seminário e morar com o padre, com o consentimento do bispo. E eu tinha um diretor espiritual muito bom. Mas o diretor espiritual, eu não sei, meio que pela questão de eu sair do seminário, eu acho que ele me propôs de voltar para o Brasil. E lá em Roma são 5 anos, né? E eu tenho certeza, se eu tivesse voltado para o Brasil, eu não seria padre hoje. A primeira vez que ele me disse, eu fiquei muito chocado. Porque eu não tinha nenhum pingo de convicção que eu deveria voltar. Eu fiquei 1 semana rezando, falando, Senhor, é isso? No final da semana eu estava mais convicto que não era. Eu disse, tá bom, Senhor, agora deixa comigo. A próxima vez ele chegou e falou, você pensou em voltar para o Brasil? Eu pensei, olha, antes eu quero fazer umas perguntas. O senhor sabe que no Brasil o grade horário não bate? Não.
Você sabe que no Brasil começa em janeiro, fevereiro, aqui em agosto, eu vou ter que ficar 6 meses parado? Não. O senhor sabe que no Brasil a minha diocese não tem faculdade, eu vou morar fora da diocese, que é um dos aspectos. E eu falei para ele, olha, não faça isso com mais ninguém, você vai destruir a vida. A minha, o senhor não destrói. Né? Olha, eu não estou fazendo isso para alguém ir contra o diretor espiritual. Claro, claro. Eu só estou dizendo isso para que o diretor espiritual seja humilde também. Será que se eu fosse diretor espiritual de Santa Teresinha, eu ia deixar ela entrar na clausura com 15 anos? Será que se eu fosse diretor espiritual de Santa Gema Galgani, que ficou a vida inteira tentando entrar nos passionistas, e sempre foi negada, será que eu não ia falar para ela, chuta o balde com esses passionistas, procura outra congregação? Hã? E ela teve o hábito no caixão. Só depois de morta, né? Eu até brinco com as passionistas, falo, pelo amor de Deus, isso é sacanagem. Não. Será que eu teria essa convicção? Então, assim, procurem ter um ótimo diretor espiritual, é ótima direção espiritual. Mas apresente tudo, né, para Jesus. O ápice de tudo. Assim como quando a gente recebe crítica, padre recebe muita crítica, vocês recebem crítica? Outra hora me chama o padre, o senhor é o que me ajudou a salvar a minha vida. Outra hora, outro. Então, são dois extremos que se você não sabe lidar com isso diante... E eu não estou dizendo que eu tenho que desprezar quando me chamam de padre. E não estou dizendo que eu tenho que desprezar quando me coloco como salvador. Apresenta as duas coisas para Deus. Né? Senhor, aqui. Diante de tudo isso, quem eu tenho que ser como? Por que eu tenho que melhorar? Né? Que estou ferindo alguém tão... E eu tenho realmente transparecido que eu sou um salvador? O que eu posso fazer para ser mais discreto, se o senhor aparecer mais? Né? Então, sempre é Cristo o final de tudo, né? Então, essa humildade, eu acho que é importante, só com um parênteses aí, Eduardo, essa questão de que nós somos muito limitados, né? A gente tem que ser muito humilde diante da... Cada um tem a sua vida. É difícil você usar a vida de um santo e querer criar uma fotocópia. Cada um tem uma história, né? E até mesmo porque Deus, ele quer a história de cada um, né, padre? Eu penso, né? Ele não quer que eu seja o Padre Pio, né? Ele quis que o Padre Pio fosse o Padre Pio. Exato, Eduardo. Exatamente. Ele quer que eu seja o Eduardo. Aqui com 4 meninos, porrinhando minha cabeça, correria. Ter que trabalhar e rezar, e ler, e estudar, e cuidar. Justamente. Isso. E é no cotidiano ordinário da vida você pode ser um grande santo, né? Exato. Em atos que quase ninguém vai ver, se acordar 3 horas da manhã. Exato. Você dorme. Eu não sei, quem tem mais de um filho, 2, que é maravilhoso, né? Mas quando tem gêmeos também, que, assim, geralmente eles fazem um acordo. Enquanto um acorda, o outro está dormindo. Aí o outro dorme, o outro acorda. Mas, Raíssa, dá um jeito aí. Quando você oferece para Jesus, fica com olheira no outro dia, mas com amor, né? Que bom, Você Senhor. tá doido. Pude me doar aqui. É um mistério, né? É um mistério. A felicidade é um mistério. De quem ama, abraça a cruz. Na teoria é fácil, na hora que a cruz vem, a gente fica murmurando tudo, mas depois eu sou um pouco colérico, assim, filho de papaizinho, sempre vou carregar esse estigma, né? Então, geralmente eu sou aquele ranzinzazinho, mas aquela parte da evangelho, um diz que vai e não vai. O outro diz que não, depois vai. Eu sou geralmente esse que vai, diz que não, mas depois acaba indo. Né? Vai, tá bom, Senhor. No início resmunga. Cada um tem o seu jeito de ser. Às vezes na paróquia fala, não te preocupa não, que Deus deve falar para os santos assim, não dá moral para ele não, você não conhece a peça. Mais ou menos isso aí. Espero que seja assim, né? Meu Deus, sanguíneo. Quando eu começo a dar meus pitizinhos e Deus fala, não dá moral não. Deixa, no final ele vai fazer.
Ô, padre, mas isso tem a ver com o que o senhor falava no início, né? A gente sem o manual dessa televisão 4K de 75 polegadas com um monte de aplicativo, você só vai ligar ela na rede que aparecer, né? No canal que aparecer. Então, assim, a gente está tendo uma dificuldade. Eu vou usar o exemplo também que está dentro do fio da meada aí do Omar, que é o seguinte, né? Quando o Omar não tá, entra alguns fakes aqui xingando o Omar, aquela confusão toda. Porque o que tá dentro de uma agenda progressista, modernista, ideológica? Que a realidade homoafetiva, por não poder ter um casamento, um matrimônio dentro da Igreja Católica, eles não entenderam que eles têm um chamado a serem santos pela castidade, como eu também tenho, como o senhor também tem, como Eduardo. Então, assim, o privilégio de ter uma vida sexual promíscua dentro da realidade não natural parece que é só deles. Eles que têm o direito. Porra, minha esposa tá de resguardo, eu tenho mais 2 filhos, a Tereza nasceu tem 1 mês, tá tudo muito difícil, a gente mora a 540 quilômetros da proximidade. Então, se eu esquentar dentro desse exato momento, dessa cereja do bolo, que é o matrimônio, a gente tem esse apetite sexual que é ali, né? Aquela cerejinha. Mas não é o bolo inteiro, o bolo é muito mais do que a cereja. Então, se a gente não tiver um ordenamento, se a gente não tiver com esse manual, né, aberto, com postura, né, com retidão, né, sobre o vínculo daquilo que a gente quer, que é o Cristo, né, e automaticamente a cruz, então a gente vê que é uma falta de manual dentro da própria igreja. A gente estava discutindo um dia desses, né, sobre questões de confissão. E como é que hoje, padre, você já parou para pensar que dependendo da paróquia que a gente participa, a gente tem que mentir para o padre para realizar um evento? Você já parou para pensar nisso, padre? Que loucura que tá? Para realizar um evento? É um evento que a gente vai falar sobre santidade, né? Se a gente quiser trazer o Omar, o Eduardo, porque talvez o Omar e o Eduardo vão falar coisas que o padre, o bispo, o leigo, o diácono, não agrada. Mas não é coisa que a igreja não agrada. Então, assim, se a gente não tem um manual da fé embutido na nossa alma, dizendo que, de fato, aquilo que São Francisco diz, né? Eu não sou nada, tu que és, Senhor. Né? Ou seja, nós ficamos perdidos. Então, e hoje o Salmo ele vem de uma composição maravilhosa e ele vem nesse relato da igreja, porque se não existe inferno, né, padre? Você tem que rasgar aí o seu clésima, jogar fora a paróquia e falar, bicho, tô perdendo tempo e vou começar a passar Buzoni de prelone pra galera, porque eu ganho mais. Você já levou mais no otorrino? Então, assim, tá tudo tão perdido e automaticamente, muitas vezes, o sujeito quer colocar a vida dele na conta do padre, né? Não, padre, eu quero ouvir do senhor se é pecado ou não, porque ele não tem um manual, ele não tem uma base. Então, o Salmo ele vai dizer claramente, né? Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Então, padre, a gente tem que converter para ser salvo. Não dá para ficar nessa vidinha que a gente tem, né? Ai, a gente está aqui rezando, mas a gente quer alcançar algo, seja milionário, ou seja, a gente está vendo aqui a nossa esposa dando a vida pelos filhos, mas dentro de um trabalho a gente cai em qualquer lorota de qualquer moça, de qualquer... Então, assim, a nossa realidade, seja sacerdotal, seja o Omar com o seu celibato, né? A gente tem que entender que a santidade, o chamado, a vida santa é para todo mundo. Nem que sejamos, né, que tenhamos a necessidade de violentar o nosso próprio corpo para não pecar, para não cair. E é isso que falta, né, padre? Eu acho que o povo está perdendo o senso que nós precisamos converter para ser salmo. Não adianta, o padre Zé Augusto esteve aqui 2 semanas atrás, eu estou em Vitória da Conquista, na Bahia, né? E ele falou, não adianta obedecer 9 mandamentos da lei de Deus se um você falha, meu filho. Esse um vai te condenar, né? Foi tranquilo pelo dia aí? Foi porque aqui tem uma missão de muito tempo da Canção Nova, né, padre? Então, foi um pouco mais fácil. A missão aqui é muito velha, ela tem uns 26 anos. Mas não significa que será fácil voltar no que vem. Não mesmo. Porque eu escutei, foi pesado. Eu compartilhei a parada, né? Foi complicado. Não é que foi pesado, padre. É uma verdade da igreja que ninguém quer escutar, né? E aí coloca a culpa no padre louco.
aquilo é um bitolado, aí já mistura, aquilo é um político, aquilo é um Bolsonaro. Não tem nada a ver com fé, a galera já começa a dar essa bifurcação. É um tradicionalista. O sujeito não sabe nem o que é fé católica, quanto mais que é tradicionalista. Então, assim, a gente está precisando, de fato, de voltar a este manual, né? E o que a gente comenta aqui dentro das nossas lives, né? Padre, olha que interessante, né? Como que a gente não consegue um padre da nossa diocese mãe para fazer uma live com a gente, para falar sobre santidade, e a gente consegue padres de outras dioceses? Você tá entendendo? E tipo assim, a gente não tá aqui para atingir ninguém, nem falar mal. Pelo amor de Deus, nós precisamos dos padres, dos bispos e assim por diante. Nós queremos um padre para falar sobre santidade. Não dá, porque vocês são revoltados. Vocês são loucos. Então, ainda faz uma live com o Omar, lascou o trem todo, né, padre? Você já viu. Então, assim, o manual, ele não está sendo adquirido pelos católicos, né? E a gente tem que ter esse manual ainda enquanto tiver tempo de comprar, né? E lutar todos os dias, porque não tá fácil, né? O catecismo do católico não tá fácil. É um poder pro leigo, né? Porque eu não posso fugir do que tá ali. Às vezes, quando tá poder, o leigo, ele vai cobrar, né? Então, você tem que estar disposto realmente a obedecer à igreja. Eu sou padre da igreja, eu não sou padre do meu querer, né? Então, assim, é triste, eu sei como é que é difícil, assim, e também os padres são perseguidos dentro, né? Não é só vocês. Mas vamos rezar e pensar que, sei lá, isso sempre vai existir mesmo. Bem-aventurados os que são perseguidos, injuriados, caluniados, né? E o que eu posso dizer para vocês três aí, continuem. Vocês fazem um bem enorme. Eu admiro muito vocês, assim, por ainda, com tanta paulada, pedrada, estarem dispostos a... E vocês poderiam muito bem ligar... Vocês sabem bem o quê? Chutar o pau do tabernáculo. Quatro meninos para cuidar aqui, né, padre? Vou educar. Era muito melhor ligar, né? Deixa esses padres para lá e não é nem minha vocação. Claro, a vocação de evangelizar, sim, mas você pode evangelizar só os amigos, né? Os do trabalho, que é o que a maioria faz e não está errado, é isso mesmo, né? Mas mesmo assim vocês estão aí dando a cara para bater e às vezes sendo humilhados dentro da igreja, sem sair dela, sem revoltar com ela. Mas vira e mexe, Deus vai ter certeza que consola os corações de vocês. Vocês veem pessoas que vão escrevendo para vocês, né? Dizendo obrigado, vocês me ajudaram tanto em tal aspecto. Eu acho que é isso aí que vale a pena. Né? É verdade. Depois Deus vai recompensar toda essa luta de vocês. Eu já falei da outra vez e falo hoje de novo. Eu não tenho dúvida de que no final dos tempos são os leigos que vão dar a última cartada. Porque é impressionante. Até vi um vídeo do Guilherme Freire lá falando que ele está impressionado com a revolução católica, assim, no Brasil, como cresceu o número de pessoas que buscam a verdade. E isso também acho. Isso é para mim é uma impressionante, alegria. né? E numa igreja que está totalmente em crise, né? Você não, gente, na média, né, das paróquias, você não escuta falar de conversão, você não escuta pedir para seguir o manual, nada. Se a gente não vai para a internet hoje, a gente não se alimenta. Então, isso é incrível, isso é uma graça. Eu falei domingo passado, na live passada, que eu tô impressionado. Eu posto um vídeo no Instagram, o povo católico tá conhecendo, tá buscando, tá defendendo sua fé com grande êxito. Assim, eu tô muito feliz, estou muito impactado, sabe? Isso é graça de Deus. No tempo que a gente está vivendo hoje, graça sobre graça. E assim, vou usar um pouco de sentimentalismo, mas olhando para vocês três, a vontade é de dar um abraço mesmo, assim, vai sempre para frente e ajude-nos, né? Nós, pobres padres aí, no meio de todo esse turbilhão. Vocês, querendo ou não, têm uma certa liberdade. Assim,
não tem a liberdade de inventar doutrina que não é correta, mas tem a liberdade de falar o que é correto, né? Eles não estão submetidos assim de uma forma hierárquica, essa hierarquia da igreja de uma forma como eu estou. É verdade. Não que eles podem me calar, na verdade, mesmo que eu tenha que sofrer punição, sei lá, não posso deixar de falar a verdade, né? Mas ao mesmo tempo tem que ser mais prudente, né? Tem que para que não prejudique mais um povo maior, que é o da paróquia, né? Já vocês têm uma certa liberdade que eu acho que deve ser usada assim. E vocês também têm todo o direito, às vezes, de errar, depois vai na live, olha, falei aquilo lá, mas eu estava pensando melhor. Tranquilo. O importante é ter coragem de falar, buscar a verdade. Assim como eu também, imagina, eu faço celebro a missa todos os dias transmitida. A chance de eu falar uma coisa ali que deixa pelo menos um ambíguo é grande. Agora, eu vou deixar de fazer? Não. Errei, no outro dia eu falo, olha, gente, o que eu falei lá, tem gente que interpretou mal, né? E pronto, toca o barco. O importante é não desistir, continuar. Assim, Omar aí também não tem uma família, mas o Omar está sempre se expondo aí. Vocês dois com família, 10h30 da noite aqui falando de doutrina. Se não for o Espírito Santo que move, vocês têm que ser muito doidão, né? De fora da... O que vocês vão ficar aqui preocupados, levando pedrada, 10h30 da noite? Não tem como. Ou vocês têm que ter algum problema mental grande, ou é porque realmente só pode ter o Espírito Santo. Imagina a sua esposa aí, a esposa de vocês aí do lado, a criança e dormindo, outro acordado. E vocês exatamente aí... mesmo. Não é que não admira, assim. Eu tenho muita admiração, sim, pronto. Contem com as minhas missas, orações. Amém. Espero realmente um dia encontrar vocês pessoalmente, dar um abraço mesmo. Com a graça de Deus. Ô, Márcio, é o cara na pedrada. Tô na busca. Tô na busca. Tanto, e você não... Se eu chegar um dia no seu pé de capacidade de fortaleza, de ouvir coisas assim, depois reverter aquilo para evangelização ainda, né? De vez em quando eu sou xingado, graças a Deus, ajuda um pouco, né? Assim, mas não chega nem perto do seu caso, assim, como não admirar, né? Como não admirar, assim, é impressionante. Por que você está aí lutando pela igreja que eu estou aqui dando a vida e de repente tem gente que quer te excluir? Pelo amor de Deus, a gente está num pedestal aí vendo, assim, ainda mais numa agenda, que nós sabemos que tem uma agenda aí paga por trás, né? Então você realmente tem um alvo na sua cabeça o tempo inteiro. E aí entra, né, aquela questão, será que gosta da pessoa homossexual mesmo? Ou será que é só uma agenda de uma massa de manobra para projetos mais dominadores, né? Então fica aí. Por que não cuidam bem de você, não, Mar? Já que você afirma que tem uma tendência, por que não estão todas essas fundações, ONGs, não estão te mandando dinheiro? Ninguém te manda dinheiro nenhum, Mar. Não. Fica pedindo a gente emprestado, padre, é fogo. Falar nisso, eu vou te devendo R$80. Não, realmente, vocês são de admirar. Eu admiro e eu peço que vocês rezem por mim. Eu confio muito na oração de vocês, os pais de família, o Omar, que apanha tanto. Quando você apanhar, você lembrar de mim, fala, ofereça pelo Padre Pablo. Amém, Padre. Louvado seja Deus. E eu ofereço as minhas missas por vocês. Oh, glória. Bom, a live nossa vai cair. Agora tá com esse negócio, né? Deu 1 hora, eles derrubam a live. Mas eu quero agradecer aqui, Padre, por toda essa graça, por todas as palavras e por todo o incentivo. Muito obrigado mesmo. Gente, acho que não vai dar tempo para dar uma bênção para nós. Obrigado a vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Padre, Deus com as vossas vidas. Amém. E lembra de uma coisa, a gente só está aqui por conta de padres igual o senhor, por conta da igreja. É verdade. Porque nós precisamos, de fato, fortalecer. Então, assim,
cada vez mais aqui tá tipo 4 amigos, né, conversando sobre fé católica, né? Com toda a realidade hierárquica do sacerdócio. Então, eu considero vocês meus amigos mesmo, de longa data. Amém. Eu também, padre. E nós vamos encontrar a qualquer hora. Vamos. Gente, aqui, ó, dia 24 de fevereiro, viu? Ou Santos ou nada em Vitória da Conquista. Já tem local 24 garantido. ou 25? 24 de fevereiro. Você escreveu Amém. 25 lá, tá bom. Não, 24, olha lá. 24. É 24.